Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, antes que vocês fechem seus olhos esta noite, antes que mergulhem naquele mundo desconhecido do sono, eu lhes suplico, não deixem que este momento se vá sem antes falar com Deus. Todas as noites, quando deitamos a cabeça, entramos em um lugar onde não estamos mais no controle. Tornamo-nos vulneráveis, completamente alheios ao que acontece ao nosso redor. É um risco que corremos, uma rendição forçada. Algumas pessoas dormem e jamais acordam. Outras vão para a cama com pesos e fardos na alma e acordam sentindo-se ainda mais esmagadas. Mas existe um poder, uma presença divina inabalável que pode nos guardar, nos restaurar e nos preparar para o que está por vir. E tudo isso começa com algo simples, mas capaz de mudar uma vida inteira. Uma oração. O que você faria se eu lhe dissesse que essa única oração tem o poder de lhe trazer a paz que você tanto busca? O que faria se eu dissesse que ela é capaz de apagar suas preocupações e convidar a proteção do alto para dentro da sua vida? E mais, o que aconteceria se eu revelasse que dedicar apenas alguns instantes para conversar com Deus antes de dormir pode transformar não só a sua noite, mas todo o seu destino? Fiquem comigo, ouçam com atenção. Quero compartilhar com vocês a oração sem a qual você jamais deveria se deitar. Porque a partir de hoje, o seu sono e o de todas as noites que vierem não deve ser apenas um descanso físico. Deve ser um momento de renovação, de cura profunda e de cobertura divina. Vocês estão prontos? Vamos começar. Deixem-me lhes dizer algo. Há um poder gigantesco na gratidão. A força em reconhecer que cada respiração que damos é um presente, não um direito adquirido. Com tanta frequência, nós corremos pelos nossos dias, envolvidos nas exigências da vida, preocupados com coisas que não podemos controlar, correndo atrás de objetivos e, às vezes, esquecendo o motivo fundamental pelo qual estamos aqui. Mas quando a noite cai, quando o mundo diminui o ritmo e nos encontramos a sós com nossos pensamentos, é exatamente nesse momento que devemos voltar nossos corações para Deus em agradecimento. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você acordou pela manhã, seguiu seu dia e chegou ao anoitecer sem sequer se dar conta de quantas vezes Deus o protegeu? Você viajou e chegou em segurança. Você se alimentou e seu corpo processou o alimento sem complicações. Você falou e sua mente formou as palavras com clareza. Seu coração continuou batendo sem que você precisasse ordenar a ele. Você já parou para pensar que isso tudo é um milagre? No entanto, com que frequência terminamos o dia sem agradecer a Deus por essas bênçãos invisíveis? Esta noite, antes de dormir, eu quero que você faça uma pausa. Apenas pause por um momento e reflita. O dia de hoje foi bom? Então, agradeça a Deus pelo seu favor. Foi um dia difícil? Então, agradeça a Ele por lhe dar a força para suportá-lo. Talvez você tenha passado por uma decepção. Talvez algo não tenha saído como o planejado. Ou talvez você tenha recebido uma má notícia. Mas mesmo nesses momentos, Deus estava ao seu lado. Ele caminhou com você em cada hora. E se Ele o trouxe até aqui, Ele não o abandonará agora. A gratidão não é apenas agradecer a Deus pelas coisas que nos agradam. É, acima de tudo, confiar nele em todas as coisas. É fácil dizer obrigado quando a vida está tranquila e navegando em águas calmas. Mas e nos dias em que nada parece dar certo? E nas noites em que você sente o peso do mundo apertando o seu peito? Mesmo nesses momentos, há uma razão para dar graças. Não porque a dor é boa, não porque a luta é divertida, mas porque você não está sozinho nela. Deus está carregando você, mesmo quando você não consegue senti-lo. E você sabe
o que acontece quando você começa a agradecer a Deus antes de dormir? A preocupação começa a se dissipar. O medo começa a perder o seu domínio. O peso da ansiedade que você carregou o dia todo começa a ser removido, porque a gratidão muda o seu foco. Em vez de olhar para o que está errado, você começa a ver o que está certo. Em vez de se concentrar no que lhe falta, você começa a reconhecer o que você tem de mais precioso. E ao se deitar, sussurrando palavras de agradecimento a Deus, o seu coração encontra a verdadeira paz. A sua alma encontra o descanso profundo. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não senti vontade de agradecer? E se o meu dia foi apenas luta e frustração? Meu amigo, esse é exatamente o momento em que a gratidão é mais importante. Porque quando você escolhe agradecer a Deus, apesar de suas circunstâncias, você está declarando que a sua fé é maior do que os seus sentimentos. Você está dizendo: Senhor, talvez eu não entenda tudo agora, mas eu confio em Ti. Eu confio que Tu estás trabalhando para o meu bem. Eu confio que o amanhã está em Tuas mãos. Eu confio que mesmo na escuridão, Tu continuas a guiar o meu caminho. E vou lhe dizer algo: quando você cultiva o hábito da gratidão noturna, a sua vida começa a se transformar. Você passa a ver bênçãos onde antes via fardos. Você começa a notar a mão de Deus em lugares que antes ignorava completamente. E ao se deitar à noite, em vez de ser consumido pelo medo ou pelo remorso, você repousa na certeza de que está sendo segurado por aquele que nunca dorme, aquele que vigia você mesmo no silêncio da noite. Portanto, esta noite, antes de fechar os olhos, tire um momento, repasse o seu dia e encontre algo para agradecer a Deus. Não precisa ser uma oração longa, não precisa ser complicada. Um simples "Obrigado, Senhor, por hoje" é suficiente. Porque quando você o reconhece em gratidão, você o convida para o seu descanso. Você entrega a sua noite em suas mãos. E você acorda não apenas fisicamente renovado, mas espiritualmente restaurado. Nunca durma sem fazer esta oração de gratidão, porque um coração agradecido é um coração que repousa na paz de Deus. Há algo na quietude da noite que nos força à reflexão. Quando o mundo abranda, quando as distrações desaparecem e é só você e seus pensamentos, a mente começa a revisitar o dia. Você se lembra de coisas que disse, coisas que fez, escolhas que tomou. Algumas boas, outras nem tanto. Talvez você se lembre de palavras que gostaria de poder retirar, talvez de ações que gostaria de desfazer, talvez de pensamentos que você alimentou e que sabe que não eram corretos. E ao deitar-se ali, no silêncio, algo dentro de você sussurra: você poderia ter feito melhor hoje. Esse sentimento, esse toque profundo, não está ali para condená-lo. Ele está ali para lembrá-lo de que antes de fechar os olhos, antes de se entregar ao sono, você precisa acertar as contas com Deus. Porque aqui está a verdade nua e crua. Nenhum de nós acerta em tudo, o tempo todo. Não importa quão forte seja a nossa fé, não importa o quanto nos esforcemos. Todos nós tropeçamos, todos cometemos erros, todos temos momentos em que falhamos em ser quem Deus nos chamou para ser. Mas ouça-me, Deus não está procurando a perfeição. Ele está procurando um coração que esteja disposto a vir até Ele. Um coração que seja humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu estraguei tudo hoje. Deixei a raiva tomar conta de mim. Eu falei quando deveria ter ficado em silêncio. Eu ignorei alguém quando deveria ter demonstrado bondade. Eu me preocupei quando deveria ter confiado em Ti. Eu caí na mesma tentação que prometi nunca mais voltar. Senhor, eu sinto muito. Há algo imensamente poderoso
em trazer nossas falhas para Deus antes de dormir, porque quando fazemos isso, somos lembrados de sua misericórdia. E que misericórdia é essa? Uma misericórdia que não usa nossos erros contra nós. Uma misericórdia que não se afasta de nós em decepção. Uma misericórdia que nos encontra exatamente onde estamos e diz: meu filho, eu te perdoo. Descansa agora, pois minha graça é maior do que suas falhas. Você sabe o que acontece quando você não tira um momento para pedir o perdão de Deus? Você carrega o peso de seus erros para o dia seguinte. O remorso persiste. A culpa sussurra mentiras. O inimigo pega essas pequenas falhas e as transforma em acusações. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai mudar. Deus está cansado de você. Mas isso é uma mentira. A verdade é que o amor de Deus não vacila por causa de suas fraquezas. O seu perdão não se baseia em quantas vezes você falhou. A Bíblia nos diz que suas misericórdias são novas a cada manhã. Isso significa que, não importa o quão terrivelmente você acha que errou, quando você se apresenta a Ele em arrependimento, Ele o lava e o purifica. E escute bem, o arrependimento não é apenas preencher uma formalidade religiosa, não é fazer uma lista de todos os erros, esperando não esquecer de nenhum. É sobre um relacionamento, é sobre vir a Deus como uma criança que confia em seu pai. Uma criança que sabe que, não importa o que, ela ainda é amada. Arrependimento é deixar ir o que está pesando em você, para que você possa dormir em paz. Alguns de vocês sabem o que é deitar na cama com um coração inquieto, revivendo conversas na mente, lamentando decisões tomadas, sentindo a pontada de palavras ditas com raiva. Não é assim que Deus quer que você durma. Ele quer que você deite a cabeça com a certeza de que está perdoado. Ele quer que você saiba que, não importa como foi o dia, a sua graça é suficiente para cobrir tudo. E ouça-me nisto: quando você pede perdão, você não precisa implorar. Você não precisa convencer Deus a ter misericórdia de você. Ele já está esperando, de braços abertos. No momento em que você diz: Senhor, perdoa-me, Ele o faz. No momento em que você sussurra: sinto muito, Ele apaga o pecado. A Bíblia diz que, quando Deus perdoa, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Isso significa que Ele não os guarda contra nós. Ele não os traz à tona mais tarde. Ele não diz: eu vou te perdoar desta vez, mas se você fizer de novo, não vou mais. Não, quando Deus perdoa, está consumado. A dívida está cancelada. A lousa está limpa. Então, por que você iria dormir carregando algo que Deus já prometeu tirar de você? Por que permitir que a culpa e o remorso roubem o seu descanso quando o Pai está dizendo: venha a mim e eu lhe darei a paz? Talvez você esteja pensando: mas eu continuo falhando na mesma área. Eu continuo lutando com o mesmo pecado. Eu caio na mesma armadilha. Escute-me: o amor de Deus por você não se esgota. A sua misericórdia não expira. Se você cair vezes, mas vier a Ele vezes em arrependimento, Ele o perdoará todas as vezes, porque o amor dele não é baseado no seu desempenho. É baseado em quem Ele é, e Ele é um Deus de infinita misericórdia. Mas há algo importante aqui. O verdadeiro arrependimento não é apenas dizer sinto muito, é pedir a Deus para transformá-lo. É dizer: Senhor, ajude-me a fazer melhor amanhã. Dá-me a força para superar esta luta. Dá-me a sabedoria para fazer escolhas melhores. Enche-me com teu espírito para que eu possa andar em obediência. Quando você vem a Deus com um coração sincero, Ele não apenas o perdoa, Ele o transforma. Ele lhe dá a graça para se levantar mais forte, para andar em vitória, para se tornar a pessoa que Ele o chamou
para ser. E você sabe o que acontece quando você cria o hábito de buscar o perdão de Deus antes de dormir? O seu coração se torna mais leve, sua mente fica mais clara. Você começa a descansar de uma maneira que nunca experimentou antes. Porque você sabe que não importa o que aconteceu durante o dia, você está terminando nos braços da graça. Você está deitando não como alguém sobrecarregado pelo pecado, mas como alguém que foi libertado. Esta noite, antes de dormir, tire um momento, examine seu coração, traga suas falhas diante de Deus, não porque Ele queira puni-lo, mas porque Ele deseja restaurá-lo. Sussurre uma oração de arrependimento. Largue o peso, receba a sua misericórdia. E então, durma em paz, sabendo que você é perdoado, você é amado e você está coberto pela sua graça. Nunca durma sem fazer esta oração de perdão, porque um coração arrependido é um coração que repousa na misericórdia de Deus. A noite é uma coisa misteriosa. Quando o sol se põe e a escuridão cobre a terra, quando o mundo se acalma e o corre-corre do dia se esvai, nós entramos em um tempo de extrema vulnerabilidade. Nós fechamos os olhos sem saber o que acontece ao nosso redor. Entregamos-nos ao sono, abdicando do controle sobre nossos corpos, nossos arredores e até mesmo nossos pensamentos. E nesse momento, quer percebamos ou não, estamos totalmente dependentes da proteção de Deus. Pense nisso. Durante o dia, você está alerta. Você pode reagir ao perigo. Você pode tomar decisões que afetam sua segurança. Mas à noite, enquanto dorme, você não tem controle. Você não sabe o que está acontecendo fora da sua porta. Você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. Você nem sequer sabe se o seu coração continuará batendo durante a madrugada, mas Deus sabe. Ele vê o que você não pode ver. Ele luta batalhas que você nem sequer está ciente de que existem. Ele monta a guarda sobre você quando você está mais indefeso. É por isso que, antes de dormir, você precisa orar por sua proteção. Você precisa pedir a Ele que o cubra, que o cerque, que vigie você. Por quê? Quer você sinta ou não, quer você reconheça ou não, você está em uma batalha. A Bíblia nos diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que procuram nos destruir. E o inimigo não dorme. Ele não tira folga. Ele está constantemente procurando maneiras de instilar o medo, de atacar a sua mente, de perturbar a sua paz. Mas quando você ora, quando você clama pelo nome do Senhor, você está se colocando sob uma segurança divina. Você está declarando: Deus, eu não estou no controle, mas Tu estás. Eu não posso ver o que está adiante, mas Tu podes. Eu não posso me proteger, mas eu confio que Tu me cobrirás. Alguns de vocês sabem o que é lutar contra o medo à noite. Você se deita, mas sua mente não descansa. A ansiedade se infiltra. Preocupações sobre o amanhã inundam seus pensamentos. Talvez você tenha experimentado noites em que sentiu um peso inexplicável, uma presença que tentava roubar a sua paz. Isso não é apenas fruto da sua imaginação. O inimigo sabe que, se ele conseguir te alcançar à noite, se ele conseguir te roubar o descanso, se ele conseguir encher seu coração de medo, ele poderá te enfraquecer e drenar suas forças antes mesmo que o dia seguinte comece. Mas ouça-me, ele não tem poder sobre você quando você está coberto pelo sangue de Jesus. Quando você pronuncia o nome de Jesus antes de dormir, quando você ora pela proteção de Deus, você está cercando a si mesmo com uma força divina que nenhuma força das trevas pode penetrar. E isso não é apenas sobre segurança física, é sobre a sua mente, o seu espírito, a sua paz interior. Porque às vezes a batalha não é externa, ela é interna.
Talvez você esteja lutando contra pensamentos que não o deixam descansar. Talvez a culpa esteja te atormentando. Ou memórias de falhas passadas o assombram à noite. Talvez o inimigo esteja tentando encher sua mente de dúvidas, fazendo você questionar se Deus realmente está com você, se Ele realmente te ama, se Ele realmente tem um plano para a sua vida. É por isso que você deve orar. Porque a oração não é apenas pedir a Deus para afastar o perigo. É convidar a sua presença para preencher o seu espaço, para guardar seus pensamentos, para silenciar a voz do inimigo, para trazer paz onde há inquietação. Você já notou que as noites em que você se esquece de orar são frequentemente as noites em que seu sono é o mais agitado. Isso não é uma coincidência. A oração constrói um escudo ao seu redor. A oração é a diferença entre dormir com medo e dormir com fé. A oração é a diferença entre deitar na cama com um coração perturbado e deitar em paz, sabendo que você está sendo segurado por aquele que não dorme nem cochila. E permita-me lembrá-lo, quando você ora por proteção, você não está apenas orando por si mesmo, você está cobrindo a sua casa, a sua família, seus entes queridos. Você está pedindo a Deus para colocar seus anjos ao redor deles, para mantê-los a salvo de todo o mal, para protegê-los de todo perigo invisível. Porque há coisas acontecendo no reino espiritual que nós não podemos ver, mas Deus vê, e Ele responde às orações dos seus filhos. Existem testemunhos de pessoas que experimentaram a proteção sobrenatural simplesmente porque oraram antes de dormir. Histórias de indivíduos que deveriam estar em perigo, mas, por alguma razão, o perigo os ignorou. Histórias de pessoas que sentiram uma paz repentina no meio da noite, sabendo que alguém estava orando por elas. Histórias de famílias que foram mantidas a salvo de ataques, acidentes e desastres, porque alguém naquela casa orou. E talvez você nunca tenha pensado nisso desta forma antes. Mas você já considerou as batalhas que nunca chegaram até você, porque Deus as bloqueou? Você já pensou nos ataques que foram planejados contra você, mas nunca aconteceram, porque Deus enviou seus anjos para lutar por você? Você já o agradeceu pelos perigos que você nunca viu, pelas coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, simplesmente porque você estava coberto pela sua proteção? Esta noite, eu o exorto. Não feche os olhos sem pedir a cobertura de Deus. Não se deite sem falar o nome dele sobre si mesmo, sobre sua casa, sobre sua família. Você pode não ver o que está acontecendo no reino espiritual, mas quando você ora, você ativa a proteção de Deus. Quando você clama o nome de Jesus, você está declarando que nenhuma arma formada contra você prosperará. Você está se colocando sob a sombra do Altíssimo, onde nenhum mal pode tocar você. E quando você fizer isso, você notará a diferença. Você dormirá com paz, não com medo. Você acordará sentindo, fortalecido, não esgotado. Você entrará no dia seguinte sabendo que, não importa o que venha, você está coberto. Porque o Deus que vigiou você na noite passada é o mesmo Deus que vigiará você novamente esta noite. O Deus que o protegeu no passado é o mesmo Deus que está protegendo você agora. Ele é fiel, ele é o seu refúgio, ele é a sua torre forte. E quando você o invocar, ele responderá. Nunca durma sem fazer esta oração de proteção, porque um coração que confia na cobertura de Deus é um coração que repousa em perfeita paz. Há algo poderoso na rendição, há algo que transforma a vida em simplesmente deixar ir e colocar tudo nas mãos de Deus. E, no entanto, muitos de nós lutamos desesperadamente com isso. Nós nos apegamos a coisas que nunca fomos feitos para carregar. Vamos para a cama com fardos que pesam em nossos corações, com preocupações que se recusam a sair de nossas mentes, com medos que rastejam em nossas almas, roubando-nos a calma.
Deitamos na cama, olhando para o teto, pensando em todas as coisas que não podemos controlar. O que vai acontecer amanhã? E se as coisas não derem certo? E se o problema nunca for resolvido? E se eu não tiver o que é preciso? E nesse ciclo interminável de pensamentos, esquecemos uma simples verdade: Deus nunca nos pediu para carregar esses fardos sozinhos. A Bíblia nos diz para lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós. Não diz para carregarmos até não aguentarmos mais. Não diz para consertarmos tudo por conta própria primeiro e depois trazermos o que sobrou para Ele. Não, diz para lançarmos, para liberarmos, para colocarmos tudo em suas mãos. Isso significa que, antes de dormir, antes de fechar os olhos, antes de se entregar ao descanso, você deve render tudo a Deus. Porque quando você se agarra aos seus fardos, você está escolhendo a ansiedade em vez da paz, o medo em vez da fé, o controle em vez da confiança. Mas quando você os entrega a Deus, você está entrando no descanso que só Ele pode lhe dar. Quantas noites você passou lutando com coisas que só Deus pode resolver? Quantas vezes você ficou acordado, repassando conversas e analisando situações, tentando prever resultados, quando, na verdade, Deus estava o tempo todo dizendo: Dame, deixa-me cuidar disso, deixa-me lutar esta batalha por ti. Deixa-me lidar com o que tu não consegues, mas em vez de confiar nele, você deixou suas preocupações consumirem você. E você sabe o que acontece quando isso acontece. Você acorda tão cansado quanto estava quando se deitou. Seu corpo pode ter descansado, mas sua alma não, porque o verdadeiro descanso não vem do sono. Ele vem da rendição. Alguns de vocês estão passando por situações agora que parecem impossíveis. Talvez você esteja enfrentando lutas financeiras, perguntando-se como fará para sobreviver. Talvez você esteja carregando o peso de um relacionamento rompido, sentindo a dor da rejeição ou da traição. Talvez você esteja preocupado com seus filhos, observando-os tomar decisões que partem seu coração. Talvez você esteja lutando contra uma doença, sentindo-se fraco e inseguro sobre o futuro. E todas as noites, esses fardos voltam como uma inundação, sobrecarregando sua mente, roubando sua paz. Mas ouça-me, Deus nunca quis que você vivesse desta forma. Ele nunca quis que você suportasse esse peso sozinho. É por isso que ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma razão pela qual Jesus falou essas palavras, porque ele sabia que a vida traria fardos muito pesados para carregarmos. Ele sabia que a nossa natureza humana nos faria querer controlar tudo, consertar tudo, preocupar-nos com tudo. Mas ele também sabia que a única maneira de viver verdadeiramente em paz é confiar nele com tudo. E a confiança não é apenas algo que você diz, é algo que você faz. É uma escolha que você faz todas as noites antes de dormir. É dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio em Ti. Eu não sei como isso vai se resolver, mas eu confio em Ti. Eu não vejo um caminho a seguir, mas eu confio em Ti. Eu entrego minhas preocupações, meus medos, minhas lutas em Tuas mãos, porque eu sei que Tu és fiel e estás no controle. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. O peso se dissipa, o medo se esvai, a tensão em seu peito se liberta. Porque quando você se rende a Deus, você não está mais carregando o fardo sozinho. Você não está mais dependendo de sua própria força. Você está descansando, na verdade, de que o mesmo Deus que fez o universo existir é o mesmo Deus que está mantendo a sua vida em ordem. Alguns de vocês podem estar pensando: mas e se eu acordar amanhã e o problema ainda estiver lá? Deixe-me dizer algo. O tamanho do seu problema não muda o poder do seu Deus. Só porque você ainda não vê a resposta, não significa que Deus
não esteja trabalhando. Só porque a situação não mudou da noite para o dia, não significa que ele não esteja no controle. Às vezes Deus não remove a tempestade imediatamente, mas ele lhe dá paz no meio dela. Às vezes, ele não muda a situação de imediato, mas ele o fortalece através dela. E quanto mais você aprende a confiar nele, mais você verá que os planos dele são sempre maiores do que seus medos. Há algumas coisas que você nunca entenderá deste lado do céu. Há batalhas que não farão sentido, dificuldades que parecem injustas, perdas que parecem insuportáveis. Mas mesmo nesses momentos, Deus ainda é Deus. Ele ainda é bom. Ele ainda está no controle. E quando você entrega seus fardos a Ele, quando você diz, Senhor, eu entrego isso a Ti, eu confio em Ti com minha vida, eu confio em Ti com minha família, eu confio em Ti com meu futuro, você está declarando que a sua fé é maior do que a sua alma. Antes de dormir esta noite, eu te desafio. Não vá para a cama carregando o que Deus já prometeu tirar de você. Não deixe a ansiedade roubar sua paz. Não deixe o medo roubar o descanso que Deus deseja lhe dar. Respire fundo, feche os olhos e sussurre uma oração de rendição. Diga, Senhor, coloco tudo em tuas mãos. Eu abandono as preocupações, o estresse, as coisas que não posso controlar. Eu confio em Ti com a minha vida. Eu confio em Ti com o meu amanhã. Eu confio em Ti porque Tu és fiel. E quando você fizer isso, você dormirá de forma diferente. Você descansará não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Porque um coração rendido é um coração que encontra a paz. Um coração que confia no plano de Deus é um coração que não é abalado pelas tempestades da vida. Um coração que entrega os fardos ao Pai é um coração que dorme em descanso perfeito. Nunca durma sem fazer esta oração de entrega, porque quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você encontra a paz que só Ele pode dar. Vejam bem, o que lhes revelei hoje não é uma oração única e mágica que deve ser memorizada letra por letra. É uma estrutura de poder, um mapa para alinhar sua alma com a vontade de Deus antes de enfrentar a vulnerabilidade da noite. A oração sem a qual você jamais deve dormir é a oração que cobre o seu coração em 4 atos essenciais. 1. A oração da gratidão, que muda o seu foco da escassez para a abundância, da dor para o reconhecimento. A oração do perdão, que o liberta do peso do remorso e da culpa, garantindo que a sua dívida está paga. 3. A oração da proteção, que coloca um escudo divino ao seu redor, silenciando o inimigo e guardando o seu corpo e a sua mente. 4. A oração da entrega-rendição, que lança todo o fardo e toda a ansiedade nas mãos do Criador, permitindo que você descanse verdadeiramente. É a combinação desses 4 atos de fé que constrói a paz perfeita em sua vida. É a diferença entre Dai-Tarsei como um prisioneiro de suas próprias preocupações e Dai-Tarsei como um filho amado, seguro e perdoado. Talvez você tenha acordado inúmeras vezes no meio da noite com o coração acelerado, com a sensação de que algo estava errado ou com um peso inexplicável sobre o peito. A partir de hoje, isso pode mudar. Não espere pela manhã para buscar a cura ou a libertação. Encerre o dia de forma diferente. Lembre-se da promessa. Nunca durma sem rezar esta oração. Não subestime o poder de uma pausa intencional. Apenas alguns minutos para falar com o seu Deus, para esvaziar a sua mochila de preocupações, para declarar a sua fidelidade e para se cobrir com o seu manto de segurança. O inimigo tentará convencê-lo de que você está muito ocupado, muito cansado, ou que a sua fé é muito fraca para que Deus o ouça. Mas isso é a última mentira que ele sussurra antes de você dormir. A verdade é que ele está sempre esperando, ansioso para acolher você. Abrace a sua graça. A sua misericórdia é um oceano, e suas proteções
são um muro inquebrável. Não há falha tão grande que o seu perdão não possa alcançar. Não há medo tão intenso que a sua paz não possa dissipar. Não há fardo tão pesado que as suas mãos não possam carregar. Esta noite é o ponto de virada. A sua cama deve ser um altar de paz, não um campo de batalha de ansiedade. Eu te abençoo, meu amigo. Eu oro para que, ao sair desta mensagem, você comece a praticar a oração de 4 chaves todas as noites. Que você sinta a mudança em seu corpo, em sua mente e em seu espírito. Que você se levante amanhã não apenas fisicamente renovado, mas espiritualmente vitorioso, pronto para encarar o novo dia a partir de um lugar de descanso e de autoridade. Seja qual for a tempestade que você enfrenta, durma sabendo que a calmaria está em suas mãos. Agora, eu lhe faço um convite simples, mas poderoso, para aqueles que vão fazer desta oração um novo hábito, para aqueles que escolherão a paz no lugar do medo. Eu quero que você comente aqui embaixo uma dessas 4 palavras, a que mais ressoou com você hoje: gratidão, perdão, proteção ou entrega. Comente a sua escolha. Ao fazer isso, você não estará apenas digitando uma palavra, estará selando o seu compromisso de buscar a paz de Deus todas as noites. Durma em paz, sob a cobertura dele, e que amanhã seja um dia de renovação e novas misericórdias. Que Deus te abençoe. Amém.